Você já passou horas estudando algo e depois de alguns dias tudo que você aprendeu parece que evaporou da sua cabeça? Como se seu cérebro fosse um balde furado, onde você despeja informação, mas nada fica retido de verdade. A maioria das pessoas acha que aprender rápido é questão de inteligência ou memória privilegiada. Mas a neurociência mostra uma realidade completamente diferente. Não é sobre quando você estuda, e sim como seu cérebro codifica, consolida e recupera informação. E aí está o problema. 90% das técnicas que você usa, provavelmente, vão contra o modo como seu cérebro realmente aprende. Pesquisadores de Stanford, MIT e universidades ao redor do mundo passaram décadas mapeando os mecanismos neurobiológicos da aprendizagem. Eles descobriram padrões específicos, coisas que você pode fazer antes, durante e depois de estudar, que aceleram drasticamente a velocidade e a qualidade do aprendizado. E não é sobre ler mais rápido ou fazer resumos coloridos. Nesse vídeo, vamos te mostrar as 5 estratégias respaldadas por neurociência que transformam a forma como seu cérebro absorve e retém informação. Além de aprender mais rápido, o conteúdo vai ficar na sua mente no longo prazo, consolidando de fato o aprendizado. Então fica comigo, porque a primeira estratégia vai contra tudo que te ensinaram na escola, mas a ciência já provou que é o que realmente funciona. Vamos começar destruindo um dos maiores mitos sobre aprendizagem de que reler o material funciona. A maioria das pessoas estuda da mesma forma. Lê uma vez, relê 2, 3, 4 vezes, marca o texto com cores diferentes, faz resumos perfeitos e, no fim, não lembra nada. Isso acontece porque a releitura cria uma ilusão de conhecimento. Existe um fenômeno chamado fluência de processamento, estudado extensivamente por psicólogos cognitivos como Robert Bjork, da UCLA. Quando você relê algo, aquilo parece familiar. Seu cérebro reconhece as palavras facilmente e você interpreta essa facilidade como "eu sei isso", mas familiaridade não é aprendizado. Um estudo clássico de Karpik e Rodger, publicado na Science em 2008, comparou estudantes que reliam material com estudantes que praticavam recuperação ativa, onde tentavam lembrar o conteúdo sem olhar. E o resultado foi que o grupo que praticou recuperação ativa teve cerca de 50% melhor retenção uma semana depois. 50%. É uma diferença brutal. Neurobiologicamente, toda vez que você força seu cérebro a recuperar informação da memória, você fortalece as conexões sinápticas relacionadas àquela informação. É como fazer musculação neural. Quanto mais você usa o caminho, mais forte ele fica. Releitura não faz isso. Ela só deixa a informação passar pelo seu cérebro de novo, mas não cria conexões fortes. Então, o que fazer? Depois de estudar um tópico, feche o material e tente escrever tudo o que você lembra, sem consultar. Eu sei, vai ser desconfortável, você vai travar. E é exatamente isso que faz funcionar. Use flashcards, faça perguntas para si mesmo, ensine o conteúdo para alguém ou até para a parede. O importante é forçar a recuperação sem ajuda externa. E aqui está o ponto crítico. Quanto mais difícil for recuperar a informação, mais forte ela fica gravada depois que você consegue. Esforço é sinal de aprendizado profundo. Agora, recuperação ativa já melhora drasticamente seu aprendizado. Mas tem uma variável que a maioria ignora completamente e que pode multiplicar seus resultados. Tem a ver com quando você pratica essa recuperação. E isso nos leva ao segundo segredo. Você tem uma prova daqui a uma semana. O que a maioria faz? Estuda tudo nos últimos 2 dias antes da prova. Maratona de 8, 10, 12 horas. Eu vou maratonar esse conteúdo. Parece produtivo, mas neurologicamente é terrível. Existe um princípio consolidado na neurociência chamado
efeito do espaçamento, ou spacing effect, descoberto ainda no século XIX pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus e replicado em centenas de estudos desde então. A lógica é simples: seu cérebro retém muito mais quando você distribui o estudo ao longo do tempo do que quando você concentra tudo de uma vez. Um estudo de Cepeda e colegas, publicado no Psychological Bulletin em 2006, fez uma análise de cerca de 150 experimentos e confirmou que o espaçamento temporal aumenta a retenção em até 200% comparado a estudo concentrado. O que acontece no cérebro é que quando você aprende algo novo, a informação fica temporariamente em circuitos neurais ativos. Se você revisita essa informação depois de um intervalo, quando ela está começando a ser esquecida, você força o cérebro a consolidar aquela memória de forma mais profunda. Cada vez que você faz isso, a memória migra de áreas temporárias para armazenamento de longo prazo, e as conexões ficam progressivamente mais fortes e resistentes ao esquecimento. Mas se você estuda tudo junto, de uma vez, essa reconsolidação não acontece. A informação entra e sai da memória de trabalho, mas nunca se fixa de verdade. Então, em vez de estudar 10 horas no sábado, distribua 2 horas por dia ao longo de 5 dias. Ou ainda melhor, use intervalos crescentes. Por exemplo, estude um tópico hoje, revise amanhã, depois em 3 dias, depois em 1 semana, depois em 2 semanas. Cada revisão espaçada fortalece exponencialmente a retenção. Existem até aplicativos como Anki que automatizam isso usando algoritmos de repetição espaçada. Mas tem uma coisa que pode acelerar ainda mais esse processo, e envolve fazer algo antes de estudar que prepara seu cérebro para absorver melhor. Vamos ao terceiro segredo. Aqui vai algo que vai parecer estranho. Uma das melhores coisas que você pode fazer antes de estudar não tem nada a ver com estudar e sim com mover seu corpo. Exercício físico, feito antes de uma sessão de estudo, melhora drasticamente o aprendizado e a memória. John Ratey, psiquiatra de Harvard, compilou décadas de pesquisa no livro Spark, mostrando que o exercício não é só bom para a saúde física, é uma das ferramentas mais potentes para otimizar a função cognitiva. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que 20 a 30 minutos de exercício aeróbico moderado aumenta imediatamente o fluxo sanguíneo para o hipocampo, que é a região do cérebro crítica para a formação de novas memórias. Além disso, exercício dispara a liberação de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, aquela proteína que age como fertilizante neural, promovendo o crescimento de novos neurônios e fortalecimento de sinapses. Um estudo de Van Prague e colegas, publicado no Proceedings of National Academy of Science, mostrou que camundongos que corriam antes de aprender novas tarefas tinham neurogênese no hipocampo significativamente maior e aprendiam mais rápido que camundongos sedentários. E isso se replica em humanos. Exercício também aumenta níveis de dopamina, noradrenalina e serotonina, neurotransmissores que melhoram foco, atenção e motivação. É como dar um upgrade químico no cérebro antes de começar a trabalhar. Pesquisadores da Universidade de Illinois demonstraram que estudantes que faziam 20 minutos de caminhada rápida antes de estudar tinham melhor atenção, processamento mais rápido e memória de trabalho superior comparado a quem ficava sentado. Então, antes da sua sessão de estudo, faça 20 a 30 minutos de exercício aeróbico moderado. Pode ser caminhada rápida, corrida leve, bicicleta, pular corda, dançar, qualquer coisa que eleve sua frequência cardíaca. Não precisa ser exaustivo, só o suficiente para ativar o sistema cardiovascular e disparar a cascata neuroquímica. Depois disso, vá direto para o estudo enquanto seu cérebro está nesse estado otimizado. Exercício prepara o hardware, mas tem outra coisa que você pode fazer durante o estudo
que muda completamente a forma como seu cérebro processa informação. E é contraintuitivo, porque envolve fazer algo que parece perda de tempo. Vamos ao quarto segredo. Imagine que você tem 3 assuntos para estudar: matemática, história e biologia. O que a maioria faz? Estuda matemática até dominar, depois passa para a história e depois para a biologia. Faz sentido, certo? Foco total em um assunto antes de passar para o próximo. Mas está errado. Neurologicamente, isso não é o ideal. Existe uma técnica chamada interleaving, ou em português podemos chamar de intercalação. Em vez de estudar um tópico até esgotar, você alterna entre tópicos diferentes na mesma sessão. Pode parecer caótico, mas funciona incrivelmente bem. Um estudo clássico de Hodder e Taylor, publicado no Instructional Science em 2007, testou estudantes aprendendo matemática. Metade estudou problemas do mesmo tipo em blocos, e a outra metade intercalou diferentes tipos de problemas. Uma semana depois, quando testado, o grupo que intercalou teve desempenho 43% superior. Aqui está o que acontece no cérebro. Quando você pratica o mesmo tipo de coisa repetidamente, você entra no piloto automático. Seu cérebro deixa de pensar profundamente porque já sabe o padrão, mas quando você intercala matemática, depois história, depois biologia, depois volta para matemática, você força seu cérebro a recuperar contextos diferentes e decidir qual estratégia usar. Isso cria o que os neurocientistas chamam de dificuldade desejável, uma espécie de esforço cognitivo que parece dificultar o aprendizado no curto prazo, mas fortalece drasticamente a retenção e transferência de conhecimento no longo prazo. Estudantes de neuroimagem mostram que a intercalação ativa mais o córtex pré-frontal e melhora a discriminação entre conceitos. Ou seja, você aprende não só o que cada coisa é, mas como elas diferem entre si. Então, na prática, se você tem 3 matérias para estudar, não dedique 2 horas para cada uma separadamente. Em vez disso, estude 30 minutos de matemática, 30 de história, 30 de biologia e repita o ciclo. Se está aprendendo um instrumento, não pratique a mesma música 50 vezes seguidas. Pratique 5 músicas diferentes, alternando entre elas. Se está estudando para o concurso, misture tópicos do direito constitucional, administrativo e penal na mesma sessão. É mais difícil, mas é exatamente essa dificuldade que gera aprendizado profundo. Bom, você já tem 4 estratégias poderosas: recuperação ativa, espaçamento temporal, exercício pré-estudo e intercalação. Mas tem um último segredo, e talvez o mais subestimado de todos. Tem a ver com o que você faz depois de estudar. E não é estudar mais. É justamente o oposto. Existe uma cultura bizarra que glorifica virar a noite estudando à base de café e energético. Se você quer aprender rápido e reter informação, isso é literalmente a pior estratégia possível. Matthew Walker, neurocientista de Berkeley, dedicou a carreira inteira a estudar sono. E a conclusão deixa muito claro que o sono não é um descanso passivo. Na verdade, é quando o aprendizado realmente acontece. Durante o sono, especialmente nas fases de sono profundo e sono REM, seu cérebro faz algo extraordinário, reproduzindo as experiências do dia em alta velocidade. Estudos com eletrodos implantados no hipocampo de ratos e neuroimagem em humanos mostram que padrões neurais ativados durante o aprendizado são reativados durante o sono, porém de 10 a 20 vezes mais rápido. É como se o cérebro estivesse ensaiando o que aprendeu. E tem mais. Durante o sono, memórias migram do hipocampo, armazenamento temporário, para o córtex, armazenamento de longo prazo. Esse processo se chama consolidação sistêmica. Um estudo de Hash e Born, publicado na Psychological Reviews em 2013,
mostrou que dormir logo após o aprendizado aumenta a retenção em até 30%, comparado a permanecer acordado pelo mesmo período. Em outro estudo fascinante, onde participantes aprenderam uma tarefa motora, como digitar uma sequência específica de teclas, metade dormiu 8 horas e a outra metade ficou acordada. No dia seguinte, quem dormiu teve melhora de 20% na performance, sem praticar nada. O cérebro literalmente melhorou a habilidade durante o sono. E o contrário também é verdade. A privação de sono destrói o aprendizado. Walker e colegas demonstraram que uma noite sem dormir reduz a capacidade do hipocampo de formar novas memórias em até 40%. É como se você estivesse estudando com o cérebro funcionando pela metade. Então, durma de 7 a 9 horas, especialmente nas noites após sessões intensas de estudo. Não negocie com isso, pois é quando o aprendizado se solidifica. Se possível, revise o material logo antes de dormir. Estudos mostram que informações apresentadas antes do sono têm consolidação privilegiada, porque é a última coisa que o cérebro processa antes de entrar no modo de consolidação. E se você puder, tire uma soneca de 20 a 90 minutos depois de estudar. Pesquisas mostram que até sonecas curtas melhoram a consolidação de memória declarativa, fatos, conceitos e procedural, habilidades motoras. Pare de achar que dormir é perda de tempo. Dormir é parte do processo de aprendizado. Então, vamos relembrar tudo. Você tem 5 estratégias respaldadas por neurociência que transformam a forma como você aprende. Primeira, esqueça a releitura. Pratique recuperação ativa. Force seu cérebro a lembrar sem ajuda. Segunda, distribua o estudo ao longo do tempo. O espaçamento temporal multiplica a retenção. Terceira, faça exercícios antes de estudar. Prepare o hardware neural para absorver melhor. Quarta, intercale tópicos diferentes. Dificuldade planejada gera aprendizado profundo. Quinta, durma mais e melhor. Consolidação acontece enquanto você dorme, não enquanto você estuda mais. Você não precisa implementar todas as 5 de uma vez. Escolha uma para começar essa semana. Pequenas mudanças baseadas em ciência geram resultados desproporcionalmente grandes. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 5 estratégias você nunca tinha ouvido falar antes e vai testar agora? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber qual dessas vai fazer diferença na sua rotina de aprendizado.